boa tarde novamente, meus irmãos. O tema que nós escolhemos para falar hoje é sobre a reencarnação. É possível dizer que a crença na reencarnação é a diferença crucial que separa a doutrina católica e de outras religiões. A reencarnação é a Terra, a ligação entre a vida material e a vida espiritual, um melhoramento progressivo da humanidade. Importante também esclarecer que há uma confusão entre ressurreição e reencarnação. Existe diferença entre essas. Reencarnar é renascer novamente. Ressurreição significa ressurgir. A Igreja Católica e outras religiões. A ideia de reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. A reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo, foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos, onde ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é o retorno do corpo, é o retorno do espírito com outro corpo. É o ato de nascer novamente. A doutrina espírita não acredita na morte, e sim na vida. Para nós, seguidores da doutrina espírita, após o falecimento ou desencarne, só o corpo que fica. O espírito retorna ao plano espiritual e vai renascer novamente por meio da reencarnação. Então, a reencarnação, para que serve a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar nossos erros e acertos mediante uma nova experiência, construindo nosso próprio destino. A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isto é, elas são criadas sem noção e sem o conhecimento do bem ou do mal. Todos os espíritos são criados com igual aptidão. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. Com exceção dos espíritos de primeira ordem, ou seja, aqueles espíritos puros que um dia também foram como nós, só que esses espíritos já se depuraram. Todos os outros devem reencarnar, sucessiva e inúmeras vezes, pois nós estamos em um aprendizado constante. Ao término de cada passagem terrena, é possível avaliar a dimensão da evolução espiritual e, com a ajuda dos mentores e construtores da vida, resolver se é melhor ficar no plano espiritual, atuando positivamente em auxílio aos que estão aqui na Terra, ou se seria o momento de voltar à Terra reencarnando. Os caminhos dos espíritos são traçados pelos construtores da vida, que organizam com o máximo de cuidado e competência os planos reencarnacionistas, valendo-se do registro individual de cada espírito. Se nós lermos o nosso lar, ou até o filme, nós vamos poder verificar que há no plano espiritual um departamento especialista em reencarnação. Por isso eu recomendo ver o nosso lar, muito bom mesmo. Assim, então, vai ficar claro que a reencarnação é a mais alta expressão de justiça divina,
que não condena ninguém aos sofrimentos eternos, por causa de erros de outras vidas. E muitas vezes eles são cometidos em momentos de nossos desatinos. A reencarnação, ou seja, os inúmeros corpos que se servem do mesmo espírito em sua caminhada pela eternidade, explica melhor a diversidade de destinos e de aptidões que são vistas na Terra. O processo de reencarnação nunca acontece sem um objetivo ou motivo, pois os seres podem estar em missão, tá? Então eles vão reencarnar em uma missão, em expiação ou em uma aprovação. Algumas reencarnações podem apresentar, então, o domínio de algumas dessas características, né? Que não são consequências de uma interferência ou controle externo ao espírito reencarnante, desgastando-se, portanto, qualquer ideia de castigo, punição ou recompensa. Eles são decorrentes da lei de causa e efeito e das condições de equilíbrio e harmonia do espírito. Então, o que é a característica do espírito reencarnante que vem com uma missão? É a tarefa ou poder conferido a alguém para realizar algo. Alguém, espírito, né? Porém, vale ressaltar que encarnar em virtude de uma missão somente ocorre para uma minoria de espíritos. E aquele espírito que vem reencarnar com aprovação é o ato ou o efeito de provar, e geralmente é sofrido por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer os percalços da vida. E aquele espírito que vem com as características de uma expiação. É o que acontece na grande maioria das reencarnações, ou seja, é o pagamento de débitos adquiridos em vidas anteriores ou nessa mesma vida. É o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, que está inscrita na consciência de cada um. Ao renascermos, temos oportunidade de diferentes experiências, sem nos lembrarmos temporariamente das vidas passadas. Isso é um sinal do amor divino. Sob a luz do Espiritismo, entendemos então que o acaso não existe e que para que possamos vivenciar novas experiências em uma nova encarnação, depende da evolução e grau de merecimento daquele espírito que está reencarnando. Existe um planejamento e uma orientação por parte dos espíritos responsáveis por preparar todo o processo de reencarnação. E aí pode surgir aquela dúvida, mas e qual o número de existências corpóreas? E o número de reencarnações são as mesmas para todos nós? Então o Livro dos Espíritos vem nos responder a essas perguntas nas questões 168 e 169. Na pergunta 168, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o número das existências corpóreas é limitada ou o espírito reencarna sempre, perpetuamente? E os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para o progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Na pergunta 69, Kardec faz o seguinte questionamento: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa nas provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E como ocorre a escolha de nossos pais? Enquanto o reencarnante vai se preparando, os guias da reencarnação escolhem quem serão nossos futuros pais aqui na vida terrena. Se todas as pessoas envolvidas tiverem neutralidade de sentimentos, ou seja, elas estão ligadas por laços de estima, de afeição, de ternura, tudo vai ser mais fácil quando o espírito nascer aqui na Terra.
Mas se entre os envolvidos houver problemas de desentendimento, ódio, raiva, rancor, mágoa, resultante de reencarnações anteriores, tornam-se necessários vários encontros entre os espíritos a fim de amenizar intensamente tais sentimentos nocivos, ou que haja um entendimento mútuo entre as partes para que possa caminhar, aceitar a vida em conjunto, a vida aqui na Terra, né? E que todos cumpram seus propósitos prometidos em virtude do resgate de débitos um para com os outros, da maneira mais pacífica possível. Os encontros de reconciliações são realizados no plano espiritual, com o monitoramento dos responsáveis pelo processo reencarnatório. Nessas reuniões, os futuros pais comparecem em espírito, enquanto seus corpos estão adormecidos aqui na vida terrena. Normalmente, ao despertarem do sono, não se lembrarão de nada que ocorreu, enquanto seus corpos estavam adormecidos. Se os futuros pais já vivem aqui na Terra e ainda não se conheceram, os guias espirituais dão uma força para que se conheçam, para que simpatizem um com o outro e tenham o objetivo de unirem-se. O planejamento reencarnatório poderá ocorrer com bastante antecedência, enquanto o futuro reencarnante e membro da família ainda estejam vivendo no universo espiritual. Primeiramente, os guias da reencarnação planejam o nascimento dos pais, para posteriormente os filhos. E finalmente chega a hora do reencarnante renascer aqui na Terra. Mas antes disso, o reencarnante se despedirá de todas as amizades que fez no plano espiritual. Assim como a gente faz por aqui, quando a gente visita alguém e depois voltamos para casa. E assim o reencarnante renasce de forma consciente, com o comprometimento de que receberá um corpo físico e deverá usá-lo com cuidado, e pede, o espírito reencarnante pede aos guias espirituais que o auxiliem de maneira constante nessa trajetória terrena, por meio de intuições, fazendo-os recordar também do mundo espiritual de onde irá partir. Com certeza, esses amigos espirituais vão encorajar esses espíritos reencarnantes e auxiliá-los através das intuições. Ao chegar o dia definitivo da reencarnação propriamente dita, o espírito será ligado ao ventre de sua mãe na Terra. Seu corpo espiritual será conduzido pelos guias espirituais da reencarnação até seu lar terreno, onde irá renascer como criança e iniciará sua jornada pela escola terrena. E na vida intrauterina, como é que o espírito fica? Na vida embrionária intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, o espírito, ser pré-existente, que começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento, não tem plena consciência da situação, mas as experiências que se passam nesses períodos ficam marcados e são importantes na vida futura. A reencarnação é o resultado de um cuidadoso planejamento, elaborado e conduzido pelos espíritos superiores, onde, na própria fecundação, há a seleção do espermatozoide mais apropriado para as experiências daquele espírito que está retornando à matéria. Hoje, a ciência moderna confirma que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado, nem o primeiro que chega ao óvulo feminino que rompe a sua membrana e o fertiliza, mas é aquele que é energeticamente compatível. Isso ocorre porque é neste momento que são determinadas as características necessárias ao aprendizado do ser que renasce. A energia vital do espírito vai se acoplando a cada célula. As células vão se multiplicando a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionando no desenvolvimento do corpo físico do feto. O pleno êxito da gestação depende, além da condição biológica favorável, mais especialmente do perfeito acoplamento
e a aceitação do espírito ao processo. Se alguma dessas condições não está a contento, poderá ocorrer o abortamento espontâneo. Durante essa etapa, o espírito fica de certa forma inconsciente, porque o órgão de manifestação dessa consciência, que é o cérebro, está em processo de formação. Mas apesar disso, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da mãe, os estresses, as preocupações, quanto as alegrias e os bem-estares, provocam profunda repercussão no espírito, podendo afetá-lo durante toda a sua vida. Vejam como é importante o bem-estar da gestante, né? Da mesma forma, o espírito que se liga ao embrião também provoca reflexo na mãe gestante. As alterações de humor, os desejos incoerentes e pensamentos conflitantes dela podem ser resultado da influência do espírito, que, atuando fluidicamente sobre a mãe, transforma-na em uma espécie de médium dele. Podemos citar como exemplo a aversão repentina, aliás, que algumas gestantes passam a ter de seus maridos, especialmente no início da gravidez. Em alguns casos, justifica-se essa atitude pela vinda de um espírito antagônico ao próprio pai, e que vem justamente para o reajustamento. Fim da gestação, ou até antes disso, quando se equilibram as emoções, os sentimentos, um casal retorna ao nível normal. É importante lembrar que todos os espíritos que estão reencarnados já estiveram muitas existências e cada uma delas deixou marcas profundas. Muitas são perceptíveis, como o conhecimento inato, as experiências marcantes, os sentimentos, as tendências adquiridas, as emoções, temores que afloram desde a tenra-idade. Tudo isso demonstra a imensa responsabilidade dos pais frente a uma alma que reencarna sob sua égide. Essa programação se inicia no plano espiritual, onde há a preparação emocional dos pais e dos filhos, o planejamento familiar e a conscientização das provas que terão que passar no mundo físico. E a gente também tem o caso daqueles casais que não conseguem engravidar pelo método natural, necessitam recorrer à fertilização in vitro, como acontece a reencarnação deste espírito. Observe, meus irmãos, que a ciência só evolui com a permissão espiritual. A FIV, ou fertilização in vitro, é uma das maiores bênçãos espirituais que a humanidade recebeu, como apoio na criação de família e também da oportunidade que espíritos possam vir a reencarnar junto àquelas pessoas. Ela pode ser feita utilizando o material genético do casal, onde o sêmen é colocado no óvulo materno, também fertilizado e implantado no útero da mãe, ou também pode ocorrer utilizando material genético de doadores, seja óvulos, seja de espermatozoides de um doador. O doador ou a doadora é selecionado e o processo de fertilização acontece para que o embrião seja implantado no útero daquela mãe. E para que isso aconteça, já existe um acordo e um planejamento no mundo espiritual, envolvendo a encarnação daquele espírito, consentido por todos os envolvidos, tanto da mãe ou do pai doador, como o outro da mãe que vai fazer a recepção do óvulo. Em todo o processo há também o envolvimento do plano espiritual superior, desde o planejamento do espírito que vai reencarnar até o processo de ligação desse espírito à mãe receptora. Existe nisso tudo um processo de magnetismo e permite que essa ligação seja feita. Os auxiliadores espirituais estão presentes o tempo todo. Então, meus irmãos, nós devemos entender
como é grande a misericórdia divina que nos dá a oportunidade reencarnatória. Eu vou então terminar com uma frase de Emmanuel, que nos afirma: cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar sua existência de lutas e amarguras temporárias, né? Porque a gente sabe que é temporária. Porquanto ela significa uma bênção divina, quase o perdão de Deus. Que o Mestre Jesus e a espiritualidade benfeitora amparem a todos nós. Agora nós vamos fazer a prece de encerramento e aqueles irmãos que quiserem depois passar para tomar o passe. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, elevamos nossos pensamentos até vós. Assim, agradecemos por mais esta oportunidade reencarnatória. Agradecemos por ter nos sido apresentado essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos consola, nos auxilia em nossa caminhada. Que todos nós possamos aproveitar cada minuto da nossa passagem neste planeta, buscando sempre a nossa evolução espiritual. A espiritualidade benfeitora ampare e proteja a todos nós.